E tá tendo certa dificuldade, né? O que vocês estão passando aí de mais difícil nessa montagem? Porque vocês têm um elenco caro, tem que baixar a folha, mas você também não quer dar jogador de graça, você não quer dar jogador de graça, não quer vender para time caloteiro. Então é cheio de problemas. Mas o que tá mais difícil aí para essa remontada desse elenco aí, Marcelo? Léo, primeiro o nosso torcedor tem que entender que nós temos um elenco. Então, se a Série B começasse semana que vem, a gente tinha time, Isso. certo? Então, o elenco tem. Naturalmente, este elenco vai sofrer alterações. Vão sair jogadores e vão chegar jogadores. Mais sair do que chegar. Por que mais sair do que chegar? Porque nós terminamos o ano com um elenco grande. Certo? Quase Com um elenco 40, né? grande. Então, naturalmente vão sair porque o elenco era grande, naturalmente vão sair porque tem alguns jogadores que não comporta pagar salário numa Série B, então tem que sair para a folha realmente reduzir. O Fortaleza vai passar por uma redução geral de pelo menos 50% nas suas receitas e despesas. Então vai reduzir muita despesa, vai reduzir muita receita, e a gente tem que adequar essa situação. Então não adianta também a gente sair contratando se a gente ainda tem jogadores naquela função. Vou dar um exemplo claro aqui. O Fortaleza terminou o ano com 4 camisas 9, certo? Como é que eu vou contratar mais um agora? Eu vou me apresentar com 5? Não tem lógica. Então a gente tem que, de alguma forma, negociar os jogadores daquela função, como existe também em outras funções, para poder, de repente, trazer alguém com o perfil da competição e com dentro da realidade salarial. Então, isso é um processo. Se você observar o mercado como um todo, está muito parado em todos os níveis. O Flamengo, que é o Flamengo, 2 milhões de faturamento, não contratou ninguém ainda. Palmeiras, não lembro de ter contratado, o Atlético Mineiro já fez algum movimento, né? Na Série B, alguns times que já tinham resolvido a sua vida mais cedo já começaram a fazer movimentos, o Goiás, o Novo Horizontino, o Vila Nova, mas a gente está fazendo com calma para fazer bem feito, para poder diminuir a folha, para poder fazer receita com os bons ativos que nós temos, e eu entendo que dos 4 times que caíram, o Fortaleza é o que tem os melhores ativos comerciais, em quantidade e em qualidade, certo? Para poder vender, para poder fazer dinheiro e equilibrar o orçamento do próximo ano. Só que a gente tem que fazer isso com muita calma, né? Não tem que queimar o ativo, vender de qualquer maneira, fazer qualquer negócio. E a gente tem já uma vivência, uma experiência com isso. Né? A Série B só vai começar no final de março, então tem tempo. Claro que a gente quer ir forte no Campeonato Cearense, Copa do Brasil, que já começa em fevereiro, mas temos um elenco, vão ter mais saídas que chegadas, e naturalmente a gente fazendo isso com muita responsabilidade pelo bem do clube e para ter um elenco de fato competitivo e que possa, em 2026, diferente de 2025, dar mais alegrias ao nosso torcedor que merece, precisa, e que eu disse também na apresentação do Carpini, estamos devendo ao torcedor. Né? Por mais que a gente tenha feito muita coisa nos últimos muitos anos, mas 2025 nós terminamos devendo e a gente tem que voltar a colocar o sorriso, né, na boca do torcedor do Fortaleza. É isso mesmo. Eu tenho duas perguntas para te fazer aqui, mas eu penso, o que você tá falando aí, eu falo muito aqui, tá? Que Oi. Eu fiz o desafio. Tá desenhando aqui do lado, ele tá tá desenhando. desenhando. Desafio, legal. Vai, Leozão. A gente apanhou muito esse ano, né? A gente foi pouco. Aliás, eu acho, não tenho os números certos, que foram mais derrotas do que vitórias. E eu nas minhas lives digo muito isso. Que o Fortaleza levasse esse ano a sério. Podia ser um jogo contra a Morada Nova, que é o meu interior. Podia ser Messejana, podia ser o que fosse o time que o Fortaleza fizesse de tudo para perder pouco, não que vá apagar o ano que foi, mas que o torcedor do Fortaleza tá carente de vitórias. Eu digo muito isso na live, sabe, Marcelo? Que Concordo com foi, você. foi um ano muito duro. Então, jogar sério desde o começo. A gente via muito o Fortaleza poupando muito no começo, trocando muito, testando muito, e eu digo nas lives, eu espero que esse ano seja menos isso. Que os caras cheguem na Série B voando, que os caras cheguem na Série B já tendo feito gols, assistências, bons jogos, para que cheguem com confiança, porque foi um ano muito difícil e a gente precisa de um ano melhor, né, meu amigo? Você vai ganhar. Concordo com você. Esse ano nós perdemos jogos para altos, para o Souza, com todo respeito.
pro CRB em casa. Aquele Retrô, Marcelo, para mim ali O foi Retrô, né, que foi terrível ser eliminado em 2 jogos em bons gramados. O gramado lá de Recife era muito bom, sem torcida pressionando a adversária. Não era para ser eliminado pelo Retrô de forma nenhuma. Nada justificou a eliminação pelo Retrô. Não fomos competentes naqueles duelos. Tínhamos mais elenco, o nosso treinador vitorioso, tudo em dia, premiação para passar daquela fase. E aconteceu o que ninguém esperava e foi por falta de competência nossa, sim. Né? Não fomos suficientes para um clube como o Retrô, com todo respeito, é um clube organizado, mas terminou o ano rebaixado da C para D. Né? Então, isso magoou o torcedor, isso machucou o torcedor ao longo desse ano e a gente entende isso. Tanto é que na reta final, quando a gente faz aquela sequência de 9 jogos sem perder, o torcedor volta a abraçar. O torcedor bota mais de 100 mil pessoas no Castelão num domingo e quarta. E aí uma coisa que eu digo, já não sei se eu já falei isso publicamente, mas vou falar talvez a primeira vez aqui agora. Nenhum elenco é ruim. Nenhum elenco ruim fica 9 jogos sem perder numa Série A. É impossível um time ruim ficar 9 jogos sem perder. Então, se nós ficamos 9 jogos sem perder, é porque tinha qualidade. Mas não estávamos sabendo anteriormente colocar essa qualidade em campo da melhor maneira e entregar resultado minimamente aceitável. Certo? Minimamente aceitável, que era permanecer na Série A, ir melhor em outras competições. Mas o elenco terminou com 9 jogos invictos e foi perder Botafogo, que era um grande time e tinha seus objetivos num campo que é difícil jogar. Então, isso foi uma prova de que tinha time sim, de que tinha elenco sim, mas para trás a gente não foi competente